Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 151. Mérito militar mais 50. Matar demônio lobo abissal nível 37, experiência mais. Mérito militar mais 50. 000. Uma série de prompts aparece novamente. A insígnia do recém-extinto sargento brilha novamente. Outros mais de 2.000 méritos militares. O mérito militar de Lin Moyu atingiu 8.500, não muito longe de 10.000. Naquela época, será uma bandeira de uma estrela. O mérito militar de Ning Yi também atingiu 7.900, e foi sem precedentes obter mérito militar tão facilmente como ela. A passagem espacial ficou distorcida novamente na explosão. Parece que entrará em colapso a qualquer momento. Originalmente, ele poderia existir por mais tempo, mas por causa dos dois impactos da explosão de cadáveres, seu tempo de existência foi bastante reduzido. A distorção da passagem espacial tornou-se cada vez mais violenta e Lin Moyu sabia que era impossível se recuperar. É uma pena, uma oportunidade rara. Se ele conseguir explodir mais duas ondas, mesmo uma onda, ele pode se tornar um alferes de uma estrela. Agora parece que só nos resta esperar pela oportunidade mais tarde. De repente, a passagem espacial que estava sendo distorcida estabilizou-se de repente. Lin Moyu ficou muito feliz. Ainda pode ser frito. Oh! No segundo seguinte, ele era fantasmagórico. As chamas jorraram descontroladamente da passagem espacial e um olho enorme apareceu atrás da passagem espacial. Lin Mo nem pensou nisso e imediatamente puxou Ning Yi e saiu. Lin Moyu, peguei você! Um rugido veio de trás da passagem espacial. Os ouvidos de Lin Moyu rugiram violentamente e ele parecia ter perdido a audição por um tempo. Ning Yi também franziu a testa, obviamente muito dolorido. Raios mortais saíram de trás da passagem espacial e caíram sobre o corpo de Lin Moyu. A armadura de esqueleto quebrou. Toda a pessoa de Lin Moyu ficou chocada e muitos danos foram transferidos para os esqueletos. Os esqueletos ficaram traumatizados coletivamente. O guerreiro esqueleto rapidamente avançou, bloqueando densamente a sua frente, transformando-se em um escudo. O tiro mortal atingiu o guerreiro esqueleto, e o guerreiro esqueleto explodiu com um estrondo. 1, 2, 3. Os negócios relâmpago, sem exceção, são todos negócios relâmpago. O número de espaços de invocação está diminuindo rapidamente. Quando os guerreiros esqueletos morrem, o número de espaços de invocação diminui com eles. Lin Mo sentiu-se angustiado. Desde que convocou o primeiro guerreiro esqueleto até agora, eles foram feridos, mas nunca morreram. Mas agora, eles estão morrendo de vontade de bloquear suas armas. Ele também pode bloqueá-lo sozinho, e então provavelmente todos os guerreiros esqueletos morrerão, e o mago esqueleto também morrerá. Suas próprias defesas são muito fracas. Enquanto a armadura do esqueleto entrar em colapso, os guerreiros esqueletos sofrerão danos inimagináveis. Cada guerreiro esqueleto só pode bloquear um raio. A velocidade do raio é muito rápida, como um raio, exceto pelo bloco rígido, é impossível desviar. Raios dispararam um após o outro dos olhos do rei demônio flamejante, e um ou dois guerreiros esqueletos foram mortos pelos raios a cada vez. Num piscar de olhos, mais de uma dúzia morreram e o número continua aumentando. Lin Moyu sabia que continuar assim não era uma solução. Assim que seu coração se moveu, um guerreiro esqueleto imediatamente jogou os cadáveres demoníacos restantes em direção à passagem espacial. Lin Moyu ativou a habilidade ao mesmo tempo. Habilidade: Explosão de cadáver. Estrondo. As explosões continuaram uma após a outra,
e a passagem espacial ficou distorcida novamente na explosão. O raio da morte do Rei Demônio Flamejante foi forçado a ser interrompido. O Rei Demônio Flamejante rugiu repetidas vezes, mas ainda não conseguiu estabilizar a passagem espacial. Lin Moyu ficou aliviado e sabia que sua escolha estava certa. Os últimos corpos restantes foram jogados. Lin Mo foi detonado lentamente. A passagem espacial estava ainda mais distorcida e estava prestes a desabar. Lin Moyu, não vou deixar você ir, de jeito nenhum. O Rei Demônio Flamejante ficou furioso ao extremo. As duas explosões de Lin Moyu agora o machucaram. Sim, a explosão dói. Todas as chamas pareciam um pouco distorcidas. Uma pequena formiga, um mosquito, pode realmente explodir seu Rei Demônio do Abismo. E ele não conseguiu matar Lin Moyu 2 vezes, fazendo perder prestígio. Lin Moyu ignorou seu rugido e até acenou com a mão para ele. Adeus. No futuro vou explodir você. Oh! Flame Demon King rugiu com raiva. Eu não vou deixar você ir, nunca vou. A passagem espacial desaparece. Lin Moyu ficou aliviado. 20 esqueletos foram destruídos e o preço não foi pequeno. Mas nada de grande aconteceu. Ning Yi perguntou nervosamente. Moyu, você está bem? Lin Moyu balançou a cabeça. Está tudo bem, é que alguns guerreiros esqueletos foram perdidos. 0. Peça flores 0. Um traço de raiva brilhou em seus olhos. Sua rivalidade com o Rei Demônio das Chamas foi completamente resolvida e ele não queria resolvê-la. Um dia no futuro, ele irá para o abismo e falará com o Rei Demônio Flamejante sobre a vida demoníaca. Claro, é falar com os punhos cerrados. Depois que Ning Yi confirmou repetidamente que Lin Moyu estava bem, ele finalmente deu um suspiro de alívio. Ainda palpitante, isso me assusta até a morte. O Rei Demônio Flamejante é tão odioso que um Rei Demônio realmente veio nos atacar. Que bom que você, substituído por outro profissional, deve ter morrido. Quando eu me tornar poderoso no futuro, vá para o abismo e esfaqueie-o algumas vezes. Ning Yi acenou com o pequeno punho, parecendo estar cerrando os dentes violentamente. Lin Moyu tocou sua cabecinha e as pontas dos dedos sentiram o toque suave. Eu explodi 2 vezes seguidas, e embora não pudesse machucá-lo, também o fiz perder prestígio. É normal que ele me odeie, mas está tudo bem, mais tarde avisarei quem é o punho maior. Lin Mo falou sem o menor medo, agora ele estava apenas no nível 26, e a outra parte não conseguiu matá-lo. Não pense nisso depois. Guarde os guerreiros esqueletos e deixe-os se recuperarem no espaço de invocação. O primeiro raio mortal que caiu sobre seu corpo não apenas quebrou sua armadura óssea, mas também causou grandes danos a ele. Essas lesões são transferidas para os esqueletos, que são compartilhados igualmente entre todos os esqueletos guerreiros e magos. O ataque é muito forte e a própria defesa é muito fraca. Em apenas um momento, os esqueletos guerreiros e magos ficaram todos feridos, e os ferimentos não foram leves. Apenas mais 3 ou 4 vezes e os esqueletos morrerão em grande número. Lin Moyu descobriu que no campo de batalha número 1, o ataque do oponente não era tão forte. Naquela época, a armadura de esqueleto poderia durar 1 ou 2 segundos. Não é como se fosse um colapso agora. Você deve saber que a armadura óssea de hoje é muito mais forte do que era naquela época. Isso só pode significar que este lugar está mais próximo da entrada do abismo e que a outra parte pode exercer um poder mais forte através da passagem espacial. Desprezava verbalmente seu oponente, mas em seu coração, Lin Moyu nunca desprezou o Rei Demônio das Chamas. Afinal, é um Rei Demônio e equivale a alguns profissionais de ponta. Não é comparável ao meu eu atual. Os dois descansaram no lugar e Ning Yi acompanhou Lin Moyu para conversar. A tensão diminuiu e Ning Yi voltou à sua aparência animada de conversar e rir. Após um breve descanso, os dois retomaram a jornada. Siga a linha preta, ao longo do limite do abismo, até a parte mais profunda do campo de batalha número 3.
Originalmente, este deveria ser o local com o maior número de demônios abissais. Na consciência dos dois, deveria haver lutas constantes aqui. O resultado é exatamente o oposto. Está tranquilo aqui. Uma réplica do vórtice de entrada está girando, emitindo um som característico. A cerca de 500 ou 600 metros da cópia, uma pequena fortaleza simples erguia-se sobre a terra. Existem profissionais de alto nível dentro e fora da fortaleza. Há também uma matriz de teletransporte. Quando viu a matriz de teletransporte, Ning Yi soltou uma exclamação 7. Capítulo 156, Battlefield Wodno. 3 cópia, na verdade há 1. Matriz de teletransporte. Ning Yi com incredulidade. Há uma matriz de teletransporte aqui. Ela não só foi incrível, mas até Lin Moyu ficou um pouco surpreso. Aqui, havia na verdade uma matriz de teletransporte. Além disso, existem profissionais de alto nível guardando a matriz de teletransporte e até construindo uma base simples. Isso não significa que você pode se teletransportar diretamente para cá através da Fortaleza 3. Eu já sabia disso, porque ainda trabalhei tanto e caminhei tanto. Um grande grupo de profissionais reuniu-se na porta da missão. Assim como os demais profissionais à porta da COP, acenderam fogueiras, sentaram-se juntos, conversando e rindo. Ele não prestou a menor atenção ao mundo abismo que estava próximo. Vendo Lin Moyu e Ning Yi com olhares de surpresa, eles não puderam deixar de causar risadas. 0 Mais duas pessoas que não sabem sobre a matriz de teletransporte caminharam muito tempo para chegar aqui. Não, existem esses idiotas basicamente todos os dias. Capítulo 152. Isso é o resultado de não verificar bem as informações. Obviamente a terceira fortaleza pode ficar diretamente na matriz de teletransporte e vai demorar muito para ir. 387 É difícil dizer que querem poupar algum mérito militar, afinal transmissão consome mérito militar. Também é possível que pessoas e casais queiram falar sobre amor o tempo todo, que cachorro solteiro gosta de você. Ei, olha a classificação deles. Todos exclamaram de repente em meio a uma piada gentil. Lin Moyu, nível 26. Ninji, nível 25. Este nível para chegar ao terceiro campo de batalha é simplesmente entregar pratos aos demônios. Sem mencionar o terceiro campo de batalha, nem mesmo a planície elementar pode passar. Na opinião deles, qualquer espírito elemental na planície elemental poderia matá-los. Como eles superaram? Um grande ponto de interrogação surgiu na mente de todos. Um grupo de profissionais, você olha para mim, eu olho para você, todos expressam incompreensão. A matriz de teletransporte piscou e uma equipe de profissionais se teletransportou. Ning Yi olhou para a pessoa e imediatamente disse com um sorriso, é a irmã Yuei. Lin Moyu também viu Xi Xingan, Lian Yu e os outros e sorriu levemente, é realmente uma coincidência. Eu não esperava encontrá-los no campo de batalha 3. Ning Yi acenou para várias pessoas e gritou com voz nítida, irmã Yuei. Vendo Lin Moyu e Ning Yi, Xi Xingan e várias pessoas também sorriram. Irmão mais velho Lin, por que você está aqui? Ning Yi disse em vez de Lin Moyu, vamos cumprir a missão, matar alguns demônios pelo caminho e ganhar algum mérito militar. Eles viram o distintivo no ombro de Ning Yi e também se tornaram alferes. Estima-se que ele também encontrou demônios ao longo do caminho. No entanto, com a habilidade de falar de Lin Mo, não é difícil matar alguns demônios. Afinal, a batalha no campo de batalha número 1 ainda é vividamente lembrada. Lin Moyu matou todos os lados ali, como um deus da guerra. Ning Yi sorriu e perguntou, irmã Yuei, por que você está aqui também? Lian Yui disse com um sorriso, venha para subir de nível, há uma boa experiência em réplicas e a velocidade de nivelamento pode ser um pouco mais rápida do que as réplicas do Hell Outpost. Seu nível atingiu o nível 31. A cópia do Hell Outpost é um livro de nível 26, e para eles, a experiência não é mais suficiente. A missão Battlefield Spaceno.
3 de aqui é uma missão de nível 30. Com seu traje de posto avançado, especialmente o escudo do posto avançado do inferno em sua mão, Xixingan pode atacar completamente esta cópia. Eles já superaram a dificuldade do pesadelo, embora seja mais difícil e mais difícil de combater. Mas no geral, a experiência é muito superior à do Hell Outpost. Algumas pessoas foram até a cópia e encontraram um lugar para sentar, e Xixingan e Lin Moyu conversaram sobre a situação na cópia. A missão Battlefield Wold 3 é um tanto especial. Está misturado com o poder dos 3 lados do mundo terráqueo, o mundo do abismo e a planície elementar zero. As 3 forças convergem na cópia, fazendo com que a cópia tenha características triplas. Toda a missão parece um pouco estranha, os monstros dentro dela atacarão uns aos outros e toda a missão é como um campo de batalha. Os profissionais que entram na missão precisam escolher um lado para atacar. Você conhece a situação específica quando entra, na verdade, é isso. Xixingan provavelmente disse tudo o que sabia. Lin Moyu perguntou, dificuldade infernal, você já esteve lá? Xixingan balançou a cabeça como um chocalho. Como posso estar? Estou apenas no nível 31 e a dificuldade de ir para o inferno não é procurar a morte. Olha aqui, são centenas de profissionais e pouquíssimos foram para o inferno. Mas você pode tentar, você realmente não pode usar o feitiço de desapego de cópia para sair. Lin Moyu não considerou a dificuldade do pesadelo. Qualquer missão, desde que haja dificuldade inferno, a recompensa pela dificuldade inferno será várias vezes a dificuldade pesadelo. A dificuldade inferno é preferida, é claro. No nível 21, ele se atreveu a superar a dificuldade infernal da cópia de nível 26 Dragon Clan Frontier Outpost. Agora que está no nível 26, ele também se atreve a ir para a dificuldade inferno da cópia Battlefield Wold. Como disse Xixingan, você pode tentar. Se você não puder usar o feitiço de desapego de cópia, não haverá perda. Ele conversou um pouco com Xixingan. Saiba também por que não há demônios aqui. As missões absorvem continuamente o poder do mundo Ais e do mundo terrano. Dentro de um raio de milhares de metros envolto pela missão, nenhuma passagem espacial aparece. E tem muitos profissionais aqui, mesmo que dezenas de demônios os matem, eles estão apenas entregando pratos. Além do mais, existe uma base simples não muito longe e nela profissionais de alto nível. Portanto, aqueles que descansam fora da missão não precisam se preocupar com a possibilidade de demônios virem para um ataque furtivo e podem ficar tranquilos. A equipe de Xixing entrou na cópia, dificuldade pesadelo. Marcaram um encontro com Lin Moyu e ainda se encontraram aqui depois de deixarem a cópia. Xixingan também queria ouvir Lin Moyu falar sobre que tipo de situação está na dificuldade do Inferno Zero. Depois de esperar um pouco, convocando os esqueletos no espaço para se recuperar totalmente, Lin Moyu finalmente se levantou. Vamos ir. Ok. Puxando Ning e os dois chegaram à entrada da cópia. A missão Battlefield Wold 3 conecta o mundo do abismo e o mundo terrano, absorvendo continuamente a energia de ambos os lados. Você pode sentir claramente que as duas energias se encontram aqui. Ao mesmo tempo, sob a Terra, também existem planícies elementares de poder transmitidas da Terra, e elas também se fundem na cópia. Forma-se um estado peculiar de convergência de forças dos 3 partidos. Missões de nível 30, nível de entrada mínimo 25, nível máximo 35. O mesmo limite é 3, 6 e 12. Jovem, esta é uma cópia de nível 30. Os monstros lá dentro são muito perigosos, mesmo monstros de dificuldade normal, eles não são algo com os quais você possa lidar. Jovem, é melhor você encontrar uma equipe, não entre e mande-o para a morte. Fora da cópia, alguns profissionais gentilmente persuadiram Lin Moyu. Lin Moyu apenas sorriu para eles e agradeceu. Posteriormente, junto com Ning Yi, ele escolheu a dificuldade inferno e entrou na missão. Vendo que Lin Mo não poderia ser persuadido, o profissional bem-intencionado não pôde deixar de suspirar.
Aos olhos deles, parecia que Lin Moyu e Ning Yi estavam mortos. De repente, alguém disse, suspiro, você não percebeu o distintivo de sargento? Seus distintivos de sargento são todos prateados, com a patente de segundo-tenente, que matou demônios. Como isso é possível? Eles estão apenas no nível 26. O que é impossível? Você ouviu que há alguns dias no campo de batalha número 1, um alferes de nível 18, nível 24 apareceu, e ele também roubou uma cópia do posto avançado com dificuldade infernal. Eu não ouvi falar disso, me diga o que está acontecendo. O homem contou os feitos de Lin 0.7 Moyu como uma história. Os profissionais não puderam evitar uma exclamação e algumas pessoas ficaram chocadas e sem palavras. Acontece que são eles que realmente sentam no poço e observam o céu sem contas. A entrada da réplica fica no topo de uma montanha. A partir daqui você pode ver claramente todo o mundo das réplicas, e o mundo das masmorras é muito peculiar. De um lado está a noite, do outro está o dia. Preto e branco alternam no meio, e preto e branco mudam constantemente. O mundo do abismo, o mundo terrano e a planície elemental, as três forças dividiram todo o mundo das missões em três partes distintas. Existem dois caminhos pela frente. Um leva ao mundo escuro que representa o abismo, e o outro ao mundo diurno que representa o mundo dos terráqueos. Eles precisam escolher um caminho a seguir. Mas agora que o caminho ainda não foi aberto, os dois não têm escolha. Palavras silenciosas, olhem rapidamente. Ning Yi de repente apontou para o centro da cópia, um mundo alternado em preto e branco. Lin Moyu não pôde deixar de ficar surpreso quando olhou. Isso é guerra. Capítulo 157. Esta é a dificuldade do inferno? Simples demais para poder do abismo escuro, do qual um grande número de monstros saiu correndo. Sua aparência não é diferente do demônio abissal, eles são todos horríveis e aterrorizantes, cruéis e sedentos de sangue. Os demônios voaram no ar ou correram pelo chão. Eles eram um gigante aterrorizante, surgindo com grande impulso. Do lado dos terráqueos, os profissionais enfrentam a batalha. Mais de 70 níveis dos melhores profissionais voam no ar. Mais profissionais galopam no terreno. Esses profissionais. Errado. Lin Moyu olhou. Os profissionais que estão à sua frente não são pessoas vivas, mas sim fantasmas. É um pouco ilusório. Isto é verdade não apenas para os profissionais terráqueos, mas também para os demônios deste lado do abismo. É assustador olhar, mas na verdade é um pouco ilusório. Os dois lados lutam ferozmente num mundo onde o preto e o branco se cruzam no meio. Os demônios do abismo basicamente têm a habilidade de voar, mesmo aqueles demônios montados em feras gigantes no chão podem decolar a qualquer momento quando quiserem voar. Como resultado, os terráqueos pareciam extremamente desfavoráveis. Assim que os dois lados lutaram, os terráqueos já haviam caído em desvantagem. De repente, um mago ergueu seu cajado, espaço proibido. Todos os demônios, incluindo as principais potências dos terráqueos, caíram do céu. O ar estava vazio, exceto por aquele mago. Ele ergueu seu cajado, feitiço proibido, tribulação elemental. Capítulo 153. Em um instante, toda a cena do motim elemental 04. Todo o mundo da réplica estava tremendo e se tornando caótico. Centenas de magos terráqueos ergueram seus cajados ao mesmo tempo e gritaram em uníssono. Todos os tipos de feitiços proibidos atingiram o diabo. Os demônios sofreram pesadas baixas e neste momento o Rei Demônio apareceu. O Rei Demônio é enorme, como o antigo Deus Demônio, enfrentando o céu e a terra a qualquer momento, e tem milhares de metros de altura. As asas vibraram, e o mesmo poder elemental aterrorizante foi disparado pelo Rei Demônio, varrendo todo o exército terráqueo. A colisão do feitiço proibido estourou e uma luz colorida e brilhante envolveu toda a missão. Depois de um momento, a luz desapareceu e tanto os terráqueos quanto os demônios desapareceram.
O mundo que estava originalmente localizado no centro do preto e branco agora se tornou uma terra de caos elementar. Um por um, espíritos elementares apareceram nele. Lin Moyu entendeu, aquele agora era demonstrar para si mesmo a grande batalha do passado. Contou-lhes a origem da planície elementar. É claro que esta pode ser a ponta do iceberg dessa grande guerra. Feitiços proibidos colidem, elementos aram. Ning Yi ficou deslumbrado. Esta é a grande batalha dos tempos antigos? Lin Mo sussurrou. Deveria ser. Os obstáculos de ambas as passagens desapareceram ao mesmo tempo, e agora eles realmente têm que escolher um ou outro. Lin Mo nem pensou nisso e escolheu o caminho da noite. Estava infestado de energia do abismo e Lin Moyu naturalmente escolheu este lado. Desça a montanha pela estrada, seguro ao longo do caminho, até o sopé da montanha, você avista um monstro exatamente igual ao demônio do abismo. Até onde a vista alcança, é a planície. Não há edifícios, nem abrigos. Na parte mais profunda da planície, pode-se ver uma estátua gigante de até 100 metros de altura. É aí que o chefe da missão termina. Esta é uma cópia tripartida, especial e simples. Enquanto os monstros que pertencem a este lado do abismo forem eliminados, a cópia terminará. Todos os guerreiros esqueletos se recuperaram após a recuperação. 130 guerreiros esqueletos, 100 magos esqueletos foram todos libertados. Enfrentando a cópia de nível 30 da dificuldade Inferno, Lin Moyu não se atreveu a encarar isso levianamente. A dificuldade da busca pelo inferno, a dificuldade está absolutamente além da imaginação. Geralmente, esse tipo de missão só entrará se atingir o nível 35 e usar equipamentos de última geração, e uma equipe completa de 12 pessoas entrará. Uma pessoa de nível 26 como ele que ainda consegue escovar sozinha, este é o único. O primeiro monstro se parece um pouco com o demônio lobo abissal. Só que o tamanho é maior do que Lin Moyu viu, sentado no lobo verde, e a altura é superior a 5 metros. Os lobos verdes têm asas e podem voar a qualquer momento. O guerreiro esqueleto avançou com uma grande faca, e o mago esqueleto liberou suas habilidades ao mesmo tempo. Um grande número de feitiços surgiu no ar, afogando-o. Um rugido soou e o monstro avançou contra o ataque mágico. Não está morto. Com um ataque de fogo concentrado de 100 magos esqueletos, até mesmo um demônio de alto nível de nível 40 pode ser gravemente ferido. Mas o monstro à sua frente ficou apenas levemente ferido. A detecção é misturada com feitiços que transmitem informações de volta. Demônio lobo do campo de batalha, monstro de elite de nível infernal. Nível 34. Força. Emoticon sorrindo agilidade de espírito. Físico. Emoticon sorrindo. Características. Afetado pela energia do abismo, a defesa é aprimorada, a vitalidade é aprimorada. Vendo as informações da técnica de detecção, Lin Mo entendeu. Os monstros aqui estão intimamente relacionados com o abismo, e pode-se dizer que todos eles existem por causa da energia do abismo. Embora o nível seja suprimido, os atributos não são tão bons quanto os demônios de alto nível de nível 40. Pode ir muito forte. Tanto a sua defesa como a sua vitalidade foram melhoradas, tornando-o mais poderoso em combate. Portanto, mesmo 100 magos esqueletos só podem feri-lo, mas não podem matá-lo em segundos. Ele balançou uma faca grande de 3 metros de comprimento e pousou no guerreiro esqueleto, fazendo um som metálico de troca. O guerreiro esqueleto fez apenas uma pequena pausa e não recuou nem meio passo. Com os super atributos do guerreiro esqueleto, desde que o ataque do oponente não tem efeitos especiais, não há o que temer. Não importa quão alta seja sua defesa, quão forte seja sua vida, é apenas uma questão de mais alguns cortes. Os guerreiros esqueletos que estavam na frente explodiram suas habilidades um após o outro. A grande faca caiu sobre ele com uma luz vermelha e a pele ficou aberta. Não houve cena de sangue espirrando e o ki preto emergiu do local ferido e se dissipou no ar.
O demônio lobo do campo de batalha nem sentiu dor e simplesmente ignorou os ataques que caíram sobre ele. Se fosse um demônio, já teria doído há muito tempo e voado para fora daqui. 10 guerreiros esqueletos explodiram uma rodada de habilidades ao mesmo tempo, e a segunda rodada de ataques de fogo do mago esqueleto chegou novamente. Dessa vez não deu certo. O demônio lobo do campo de batalha fez um som estranho, como o som de um balão sendo perfurado. Estava borbulhando com gás preto por todo o corpo e desapareceu sem deixar vestígios. Matar o demônio lobo do campo de batalha nível 34, experiência a mais. É muito alto, muito mais alto do que a cópia do posto avançado de nível infernal. Também é 2 vezes mais alto que o demônio abissal do mesmo nível. Afinal, é uma cópia de nível 30 da dificuldade inferno, e também é necessário ter essa experiência. Lin Moyu franziu a testa. Não. Cadáver, é como um monstro na planície elemental, não há cadáver e a habilidade de estourar cadáveres é limitada. Ning Yi também franziu a testa junto com ele. Se não houver corpo, ele não pode ser explodido. Lin Mo bufou, de fato. Mas no segundo seguinte, Ning Yi sorriu, então empurre um por um. Para o segundo lugar, já que não dá para explodir, então acerte um por um. No momento em que você entra nesta área, o mundo fica completamente envolto em trevas. Assim como o mundo da noite, sem luz a visão fica muito ruim. Toda a luz entrou aqui e foi engolida pela escuridão 387. A única fonte de luz agora é o fogo da alma saltando nas cabeças dos esqueletos. Uma chama da alma subiu na mão de Lin Moyu, iluminando uma pequena área. Os olhos de Ning Yi brilharam e a habilidade pertencente ao assassino foi ativada. O assassino era originalmente o espírito da noite, e a noite era sua melhor companheira na visão de Ninji, e a escuridão era mais amigável de qualquer maneira. Que muitos monstros! Ning Yi exalou suavemente. Ela viu monstros escondidos na escuridão. Lin Moyu não conseguia ver. Você aponta, eu acertei. Ok. Ning Yi respondeu com entusiasmo. Desde que descobriu o dragão assassino, ela sempre teve uma existência semelhante a um vaso e não esperava desempenhar um papel aqui. Ning Yi apontou a localização específica dos monstros, e Lin Moyu imediatamente deixou os guerreiros esqueletos correrem para lutar. Embora limpar um por um não seja tão revigorante quanto matar em grupo, também é limpo e seguro. Lin Moyu também não se preocupa e não precisa de nenhum comando. Contanto que Ning Yi apontasse a localização do monstro, ele deixou o esqueleto subir e matá-lo indiscriminadamente. Há muitas, muitas estranhezas aqui, densamente compactadas. Às vezes atrai vários monstros ao mesmo tempo, e isso é só um pouco mais de trabalho. Lin Moyu já descobriu que os monstros aqui são apenas pontos difíceis e forte vitalidade, e não há nada de especial no resto. A mesma dificuldade infernal, aqui é muito mais simples do que a cópia do posto avançado da fronteira do clã do dragão. Lin Moyu empurrou até o fim e sua experiência aumentou totalmente. Na metade do caminho, a experiência de Lin Moyu atingiu 99%, e Ning Yi estava borbulhando com luz branca em seu corpo e acabará de completar a atualização. Ning Yi não pôde deixar de dizer, essa é a dificuldade do inferno? É tão simples. Capítulo 158. Sinto muito pelo título da dificuldade inferno. Culpe o fraco B0SS também é fraco. Depois de matar mais alguns monstros, Lin Moyu finalmente deu início à atualização e, de acordo com o plano, convocou 10 novos guerreiros esqueletos antes da atualização e reabasteceu o espaço de invocação. Deixe o número de guerreiros esqueletos retornar para 140. Sob a premissa de não saber a aparência do chefe, por uma questão de segurança, é melhor reter o poder espiritual, que pode ser útil. A equipe continua avançando e, antes que você perceba, o mundo sombrio foi invadido. A dificuldade dos monstros no segundo tempo não mudou, mas ficou mais densa. Basicamente, você tem que enfrentar mais de 2 monstros ao mesmo tempo todas as vezes. É normal encontrar 4 ou 5 ao mesmo tempo.
Lin Moyu não sentiu nada sobre isso. De qualquer forma, os esqueletos foram espancados na frente. Guerreiro esqueleto batedor da medalha de ouro, mago esqueleto mago da medalha de ouro. Eles são incansáveis, indolores e destemidos da vida e da morte. Não existe existência mais dedicada do que eles. Capítulo 154. Moyu, você acha que este lugar parece mais claro? Ning Yi falou de repente. Lin Moyu já havia descoberto a diferença agora há pouco e, à medida que matavam mais e mais monstros, o ambiente que estava originalmente fora de vista estava realmente se iluminando. A luz não foi mais completamente engolida e, parado aqui, você pode até ver a luz do céu distante. Não apenas brilha aqui, mas até a estátua do chefe emite um brilho fraco. Ning Yi ficou intrigado novamente. Embora esteja brilhando, como posso sentir que está mais escuro? Está ficando mais escuro. Agora é como tinta, do preto ao reflexivo. Cada vez que você mata um monstro, a energia negra é dispersa no ar. Uma parte desapareceu e não se sabe para onde foi, e a outra parte entrou na estátua. A morte do monstro parece ser uma espécie de oportunidade ritual para despertar o chefe. E aquela energia negra dissipada, Lin Moyu sentiu que pareciam voar na direção dos terráqueos. Lin Moyu tinha certeza de que sua observação não estava errada. À medida que destruímos os monstros da série Ice, o poder do abismo está enfraquecendo e o poder dos terráqueos está ficando mais forte. E os monstros do abismo que matamos têm energia fluindo para a estátua após a morte. A masmorra parece simples e provavelmente a coisa mais difícil é esse chefe. Lin Moyu não achava que a Copa Infernal seria tão simples, deve haver algumas dificuldades. Se fosse assim, essas equipes teriam apenas que ter cuidado e liderar os monstros para destruí-los um por um. Sem falar que 12 pessoas estão em plena formação, até a equipe de Xixingan consegue lutar com um pouco de esforço. Ning Yi também sentiu que o julgamento de Lin Moyu não estava errado. A parte realmente difícil desta missão deve ser o chefe. Na dificuldade do pesadelo que Xixingan disse, não existe tal mudança. E a dificuldade do pesadelo não deu início à cena que viram. Se houver, ele definitivamente dirá. Xixingan foi cuidadoso e explicou detalhadamente seu processo estratégico. Algumas delas são correspondentes, mas também há partes que não estão nada corretas. Pode-se ver que a mecânica da dificuldade inferno e da dificuldade pesadelo é completamente diferente. A estátua final do B0SS não era tão grande, apenas 30 metros de altura. Embora ainda seja muito alto, não é tão alto como agora, com 100 metros de altura. De modo geral, quanto maior o corpo, mais forte a força, e Lin Moyu tornou-se mais cauteloso em seu coração. Agora que está um pouco mais claro, Lin Moyu pode ver a existência de monstros. Ning Yi finalmente conseguiu relaxar seus grandes olhos. Até agora, essa missão não é difícil. É aí que algo dá errado. Cópia de dificuldade do inferno, como poderia ser tão simples? Os monstros foram mortos um por um e o número foi ficando cada vez menor. O céu está ficando mais claro. A noite está quase acabando. Restam apenas alguns monstros. A estátua do chefe é escura demais para ser descrita em palavras. É várias vezes mais escuro que a tinta mais espessa e, no centro, emite uma luz fraca. A estátua começou a vibrar e parece que a recuperação é iminente. Contanto que Lin Moyu mate os últimos monstros, ele será completamente revivido. Lin Moyu parecia solene e disse a Ning Yi, vá até o sopé da montanha, não venha. Ning Yi também sabia que sua existência poderia se tornar um fardo para Lin Moyu. Então tenha cuidado e fique seguro. Depois de falar, Ning Yi correu obedientemente até o sopé da montanha, escondeu-se atrás de uma grande pedra e apenas colocou a cabecinha para fora. Sem preocupações, os guerreiros esqueletos rapidamente limparam os monstros restantes. Quando o último monstro for morto, a escuridão deste lado do mundo do abismo desapareceu completamente. A estátua rugiu e se moveu. Cabelos grossos cresceram na estátua negra e,
Em um piscar de olhos, ela se transformou em um monstro de cabelos pretos. Lin Moyu e o esqueleto estavam a seus pés como pequenas formigas, e eles não conseguiam ver o topo quando davam tapinhas em seus cabeças. A grande faca na mão do esqueleto não era tão grossa quanto um fio de cabelo no corpo. A outra parte é muito grande e nunca encontrou um inimigo tão grande. O tamanho enorme trouxe uma incrível sensação de opressão, e Lin Moyu até sentiu que era difícil respirar por um momento. O chefe deixa crescer uma pelagem preta e espessa e parece uma pantera gigante. É exatamente igual ao Rei Demônio do Abismo que vi quando entrei na cópia pela primeira vez. É preciso dizer que os monstros mortos no caminho foram todos vistos ao entrar no roteiro. A missão não é realmente um abismo, mas um monstro construído ao absorver a energia do abismo. Atributos e níveis são inferiores aos verdadeiros demônios abissais. Rei Leopardo Elemental, chefe do nível Inferno. Nível 36. Força, agilidade, espírito, físico. Emoticon sorrindo, habilidade, explosão elemental, varredura elemental. Características: velocidade extrema, vitalidade bastante aprimorada, defesa bastante aprimorada. Todos os 4 atributos estão à altura. Os 4 atributos são equilibrados, o que é exatamente igual ao do guerreiro esqueleto. O recurso de velocidade extrema faz com que ele tenha uma velocidade super rápida. Sua vitalidade e defesa foram bastante aprimoradas, melhorando bastante sua capacidade de sobrevivência. Este chefe se parece exatamente com o Rei Demônio do Abismo. O nível é de apenas 36 e os atributos são multiplicados, o que pode ser visto como uma versão simplificada do Rei Demônio do Abismo. Lin Moyu pensou com muita clareza: para lidar com isso, a primeira coisa era limitar sua velocidade. Se você não consegue limitar sua velocidade extrema, não precisa lutar. O tamanho do chefe é incrível, mas há muitos lugares para usá-lo. Diante de guerreiros esqueletos flexíveis, juntamente com maldições lentas, o enorme tamanho se tornará uma restrição. Assim como o dragão que vi quando mudei de emprego, morri sob a espada do guerreiro esqueleto. Também é comum que as formigas morram assim. O Rei Leopardo Elemental se recuperou completamente, olhou para Lin Moyu como uma formiga e rugiu violentamente. Por um tempo, o vento foi forte e os elementos das 4 séries rolaram e se moveram. As chamas surgem do nada e voam pelo ar com o vento. Imediatamente após relâmpagos e trovões, a chuva caiu, transformando-se em flechas de gelo no céu. Os 4 elementos explodiram ao mesmo tempo e o poder foi extraordinário. Apenas um rugido revelou o extraordinário controle do Rei Leopardo Elemental sobre os elementos. A armadura de esqueleto aparece, bloqueando todos os ataques elementais. Habilidade: maldição lenta. A grande rede vermelha caiu. A voz do Rei Leopardo Elemental, que estava rugindo, de repente murchou. O rugido produziu um som longo, como o latido de um gato. Com raiva, bateu com uma garra em Lin Moyu. Até 20.000 atributos de agilidade, juntamente com o recurso de velocidade extrema, fazem com que o Elemental Leopard King tenha uma velocidade incrível. Mesmo que haja uma maldição lenta, abaixo de 40 vezes a redução de velocidade, a velocidade ainda não é longa. Ao contrário de outros monstros, depois de ser amaldiçoado, funciona lentamente. Pelo menos mais rápido que a velocidade do próprio Lin Moyu. As garras do leopardo caíram como o Monte Tai e Lin Mo não se esquivou. Com um grande estrondo, a terra tremeu. O Rei Leopardo pareceu perceber que algo estava errado e suas garras não podiam ser pressionadas. A armadura de esqueleto brilhou e bloqueou seu ataque. Lin Moyu não se moveu sob suas garras. Do ponto de vista dos atributos, o poder de ataque físico, bom dinheiro Zhao, do Rei Leopardo Elemental não é muito maior do que o da guarda do posto avançado. Com a armadura óssea no corpo, não há necessidade de ter medo. Quando atacou Lin Moyu, os guerreiros esqueletos pularam sobre ele um após o outro. Pegue seu cabelo com uma mão e corte-o com uma faca grande. Um total de 140 esqueletos, todos eles rastejaram sobre ele num piscar de olhos.
As habilidades explodiram ao mesmo tempo e a luz vermelha refletiu o céu. A mão subiu e desceu, e o Ki preto voou do Rei Leopardo Elemental. Voe para onde os terráqueos estão. O guerreiro esqueleto ativou o modo de corte novamente, e a grande faca cortou o Rei Leopardo Elemental, tinindo sem parar. A cada ataque, um traço de Ki preto surgirá e se espalhará no ar. O mago esqueleto se junta ao grupo de batalha, assim como fez contra os guardiões do posto avançado do inferno, e cerca o Rei Leopardo Elemental no centro. Desta forma, o Rei Leopardo Elemental não pode atacar todos os magos esqueletos. Uma rodada de explosão coletiva de habilidades de guerreiros esqueletos, além de uma rodada de coleta de fogo por magos esqueletos. O tamanho do corpo do Rei Leopardo Elemental encolheu em um grande círculo. Originalmente com 100 metros de altura, agora restam apenas cerca de 95 metros, o que é menor do que antes, e quando o corpo é completamente cortado, é o período da sua morte. Fraco. Muito fraco. Lin Moyu balançou ligeiramente a cabeça, sentindo-se cada vez mais errado. Capítulo 159. Vem até mim e me mate. Esse traço de Ki preto é equivalente à sua vida. É originalmente um agregador de energia e, enquanto estiver exausto, pode ser morto. Capítulo 155. O Rei Leopardo Elemental não sentiu dor e não sentiu nada quando o ataque foi adicionado. Mas fica com raiva, parece que é instintivo. Atacado por formigas, é uma pena. Com um rugido, o Rei Leopardo Elemental contra-atacou descaradamente. Habilidade: Explosão Elemental. O enorme elemento explodiu na superfície do corpo, e dezenas de esqueletos foram explodidos com um barulho alto. Posteriormente, o alcance das explosões elementares se expandiu e alguns magos esqueletos a dezenas de metros de distância foram explodidos. Lin Moyu viu em seus olhos que essa habilidade era quase exatamente igual à habilidade da Rainha Elemental, exceto que a Rainha Elemental também tinha que usar o Anel Estelar, e não precisava dele. Obviamente, em termos de controle elementar, é superior. Pensando na foto que viu ao inserir a cópia, Lin Moyu entendeu imediatamente. Como surgiu a planície elemental, por que nasceu o reino secreto elemental e como surgiu a Rainha Elemental? Foi causado pela Batalha daquele ano, o Arado Proibido. Este elemental Leopard King é um dos iniciadores. É uma pena que a cópia apenas imite a aparência, e as habilidades dos atributos de nível sejam limitadas. O Rei Leopardo Elemental imitado é inferior à Rainha Elemental em todos os aspectos. A mesma habilidade é muito menos poderosa. O guerreiro esqueleto correu de volta após ser explodido e não sofreu muitos danos. Depois de retornar, os guerreiros esqueletos continuaram a atacar como de costume. Ele não levou a sério o ataque do Rei Leopardo Elemental. O Rei Leopardo Elemental ficou cada vez mais irritado. As habilidades são liberadas continuamente. Continue explodindo os guerreiros esqueletos. O guerreiro esqueleto após a explosão correu de volta 387 com um clique. Após uma série de ataques, seu tamanho continuou a diminuir. Logo, sua altura caiu para 70 metros. Uma grande quantidade de Ki preto se dispersou no ataque e voou em direção ao mundo terráqueo. O Rei Leopardo Elemental treinou sua segunda habilidade com raiva. Habilidade: Varredura Elemental. Os pelos de todo o corpo se transformaram em um chicote, bombeando descontroladamente. Vichin também carrega vários elementos, formando um duplo golpe de elemento físico. Por um tempo, o vento e o trovão se misturaram, e o gelo e o fogo foram duplos. Parece lindo, mas infelizmente não é útil. O guerreiro esqueleto ainda ignorou. Aos olhos de Lin Moyu, este grande homem é um alvo de pele grossa e forte vitalidade. A velocidade da qual mais nos orgulhamos também perdeu seu efeito sob a maldição da velocidade lenta. Não é preciso nenhum esforço, só leva um pouco mais de tempo para matá-lo. O elemental Leopard King é muito mais fraco do que o esperado. As palavras de Lin Mo tornaram-se cada vez mais estranhas.
Essa cópia de nível infernal é ainda mais simples do que a Força Sentinela. 12 pessoas vieram em formação completa e, com uma cooperação um pouco melhor, puderam lutar completamente. Mas, afinal, esta é uma cópia do inferno, não pode ser tão simples assim. Será que escolher seguir a rota dos terráqueos será muito difícil? A ideia simplesmente surge e nega tudo de uma vez. Os BOSSS estão ficando menores e mais fracos. A vitalidade fica muito fortalecida, a defesa fica muito fortalecida e parece muito poderoso, mas o resultado é apenas deixá-lo viver por mais alguns minutos. Quando se transformou no último fio de fumaça preta, dissipou-se completamente. Não há escuridão em toda a cópia, completamente governada pela luz. Mate o Rei Leopardo Elemental de nível 36, experiência mais. Obtenha o Cajado Elemental. Equipe, equipamento de nível ouro, poder espiritual mais 600, físico mais 400, aumento de habilidade de mago em 22%. A experiência é boa, mas as coisas estão muito ruins. Apenas um cajado elementar, os atributos não são tão bons quanto o cajado do Hell Outpost. Isso não é nada parecido com os drops que as masmorras de dificuldade infernal deveriam ter. Além da pele grossa, não há muita dificuldade. A saída da cópia apareceu na frente de Lin Moyu. Este é o fim de tudo? Lin Moyu achava que não estava certo e sempre se sentia um pouco pior. Ning Yi correu rapidamente e apontou na direção onde a réplica do mundo terráqueo estava localizada. Há uma situação lá. O mundo terráqueo da missão está brilhando. Um mago apareceu no ar. Ele estava envolto nos elementos e segurava um cajado mágico. Não é uma pessoa real, é formado pela convergência de energias, exatamente igual ao Rei Leopardo Elemental. Acontece que sua aura é mais poderosa do que a de um leopardo elementar. Quando Lin Moyu olhou para ele, ele até olhou para Lin Moyu. 4 olhos opostos. De repente, uma voz antiga e majestosa saiu. Venha e me encontre. Lin Mo ficou chocado e por um momento teve uma sensação assustadora. Olhando para Ning Yi novamente, ela não pareceu ouvir nada. Essa voz soou diretamente em sua cabeça. Seus instintos lhe disseram que ele precisava fazer uma viagem. Yi, espere por mim aqui. Ning Yi sabia o que Lin Moyu iria fazer. Tome cuidado. Lin Moyu caminhou em direção ao mundo terráqueo com o esqueleto. Esta missão é um campo de batalha onde o demônio abissal e o poder da classe Terra estão constantemente em guerra. A chegada de Lin Moyu eliminou a energia do abismo, e essas energias não desapareceriam do nada, todas convergiram para o mundo terráqueo. A área terrana na missão tornou-se mais poderosa. A exportação apareceu, mas a cópia ainda não acabou. Lin Moyu sentiu que estima-se que a equipe que veio lutar contra a réplica no passado tenha se retirado após destruir a Rainha Leopardo Elemental. Também é possível que, a Eia, tenha desistido após lutar na região terráquea e não tenha ido para o outro lado do mundo. Na zona tampão entre os dois, existem alguns espíritos elementares. O exército de esqueletos avançou e os limpou rapidamente. Então o comandante do exército entrou direto e entrou no território dos terráqueos. Antes o preto dos 5 dedos não era visível, mas aqui era luz que não conseguia abrir os olhos. Preto ao extremo, mas também brilhante ao extremo. Completamente 2 extremos. Aqui, Lin Moyu estreitou os olhos, mal conseguindo ver alguma coisa. Felizmente, o guerreiro esqueleto não foi afetado. O monstro humanoide apareceu à vista. Coberto de azul claro, ele parece muito estranho. Tortos, estranhos, alguns até dobrados. Parece indescritível. No rosto, há buracos podres no corpo e um líquido azul escorrendo por dentro, como se fosse sangue. Este não é um humano, é um monstro em forma humana. Mas já sou, monstro de elite aprimorado pelo inferno. Nível 35. Força, agilidade, espírito, físico. Emoticon sorrindo. Habilidade: resistir ao anel de fogo, meteorito Skyfall,
escudo mágico. Características: dano de ataque físico reduzido pela metade. Dano de ataque elemental reduzido pela metade. Os atributos são fortes. Depois que ele eliminou o poder das trevas, toda a energia foi concentrada aqui. Amplifiquei os monstros humanoides aqui. De um monstro de elite a um monstro de elite aprimorado de nível infernal, e também ao monstro mago menos favorito de Lin Moyu. Resistir ao anel de fogo pode chocar os esqueletos. O escudo mágico se protege. Juntamente com a dupla redução de danos dos elementos físicos, sua vitalidade torna-se muito forte e é extremamente difícil de destruir. Se não fosse por aquela voz, talvez ele tivesse escolhido recuar. Espancado, mas com preguiça de lutar. E você não pode explodir com um cadáver, é difícil lutar e o custo é muito baixo. Mas agora. Acerte quando chegar. O guerreiro esqueleto já havia corrido. O feitiço do mago esqueleto estalou e voou. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.